Desde criança, quando alguém me perguntava o que eu queria ser quando crescesse, a resposta era: quero ser mãe. Mas na vida real não é tão simples assim. No começo de 2010, nós descobrimos que o nosso visto tão esperado para a Austrália não sairia em março e que a gente iria ter que esperar mais tempo no Brasil. Pensando pelo fato que a gente teria que esperar mais tempo no Brasil pelo visto, valeria a pena ficar 2 anos na Austrália. Agora, pensando pelo fato de que eu gostaria de engravidar assim que a gente voltasse, fazer com que o meu sonho ficasse cada vez mais distante. Foi então que o Marlon veio com uma ideia maluca: vamos ter o nosso filho na Austrália. Na cabeça dele, de visionário, sonhador, ter o nosso filho em outro país, um país como a Austrália, era algo que a gente não poderia deixar passar. Mas, na minha cabeça, era assim: impossível. Como que eu vou ter o meu filho longe da minha mãe? Não, de jeito nenhum. Ele não pode levar essa, porque quem vai sofrer sou eu. Eu que vou ter o filho longe. Então essa decisão é minha. E a minha decisão é não. Porém, como missionária, cristã, pessoa que sabe ouvir a voz de Deus, eu sabia que essa não era uma decisão minha. Mas era uma decisão que tinha que ser tomada por nós 3. Eu, o Marlon e Deus. Foi então que no dia 5 de agosto de 2010, em Vitória, no Espírito Santo, resolvi parar e ouvir a voz de Deus. A palavra que Deus me deu foi: eu precisava confiar. Aí, nessa manhã, eu escrevi uma carta para o Marlon dizendo: e aí, você topa ter um filho na Austrália? E a resposta, é claro, foi sim. O primeiro passo tinha sido tomado. Deus e o Marlon sabiam o quanto essa decisão tinha sido difícil para mim. Mas eu tinha dado o passo, e agora era só esperar pela Austrália. O visto que estávamos esperando para a Austrália não saiu. Foi aí que veio outra oportunidade de irmos para Nova Zelândia. E o trabalho lá estava sendo muito bom mesmo. E do nada eu comecei a sentir sintomas de gravidez. E pra mim foi muito estranho, porque eu não estava tentando e estava tomando anticoncepcional ainda, não estava esperando que isso fosse acontecer. A Drica é mãezona, ela tem 2 filhos, o Jojo e a Paulinha. E assim que ela me viu, numa das nossas primeiras conversas, ela olhou pra mim e perguntou: você não tá grávida? Foi aí que um certo dia, no banho, eu percebi que estava produzindo leite. Isso fez com que acendesse uma chama dentro de mim. Eu tinha certeza naquele momento que eu estava grávida. Falei com o Marlon, a gente foi correndo comprar um teste. Eu desesperada e o Marlon: não, calma. O primeiro teste eu fiz no mesmo lugar lá onde a gente comprou e deu negativo. Então eu esperei até o próximo dia para fazer o segundo teste. Pela manhã eu fiz o segundo teste e novamente deu negativo. E minutos depois a minha menstruação que estava atrasada veio. E com ela a certeza de que eu não estava grávida. Eu me fechei no meu mundo, eu odiava todo mundo, odiava Deus, odiava a minha vida e eu não queria mais saber de nada. E o Marlon, com muita sabedoria, ele soube me levar, soube cuidar de mim nesse tempo, me dar todo o amor, todo o carinho que eu precisava. Uma gravidez psicológica é uma coisa muito doida, porque você não tem uma criança dentro de você, mas você sente como se você tivesse perdido a criança. E eu me agarrei com todas as minhas forças na força do Marlon e a gente conseguiu passar por essa fase. E não só passar por essa fase, mas a gente acreditou que Deus estava nos preparando para ser pais. Depois de passarmos 6 meses na Nova Zelândia, veio a oportunidade de virmos para a Austrália. Só que com visto de estudante de apenas 6 meses. A gente sabia que 6 meses não seria suficiente para ter o nosso filho na Austrália, mas que poderia ser o começo dos sonhos. E foi. Eu comecei a fazer um acompanhamento médico para ver se estava tudo ok. A doutora falou: não precisa se preocupar, está tudo sob controle, você é perfeita, seu marido é perfeito e na hora certa vocês vão ter um filho. Eu perguntei: sabe, minha menstruação está atrasada, será que tem alguma possibilidade de eu estar grávida? Ela falou assim: não, de jeito nenhum. Mas se você tem a dúvida, passa numa farmácia, compra um teste. A gente estava indo pra Tailândia, então a gente estava super preocupados de estar e ir sem saber. Então a gente foi, comprou o teste, mas o Marlon foi bem enfático.
vai lá, compra o teste, faz o teste e acredita no que vai dar. Se der negativo, é negativo, tá entendendo? Tá bom, tá bom. Chegamos em casa, fui lá, fiz o teste, resultado positivo. Aí nessa vez, quem não acreditou mesmo foi ele. E o Marlon, não, peraí, então vamos descer lá e comprar outro teste, pra mim ter certeza. No segundo teste, mesma coisa, positivo. E foi aí que no dia 10 de agosto de 2011, nós descobrimos que eu estava grávida. E a gente teve a oportunidade, logo no começo da gravidez, de fazer uma ultrassom 3D para saber o que o nenê seria, um menino ou uma menina. Não passaram-se 2 minutos e ela falou, com certeza, 100% é um menino. Depois de saber que era um garotão, aí veio a escolha do nome. Que nome a gente daria? Aí a gente pensou, orou, buscou em Deus qual era o significado do nome, o que o nome traria para o nosso filho. E a gente descobriu que Nathan significa dádiva de Deus. Não só dádiva, mas presente de Deus. Então o nosso bebê, ele seria isso. Ele seria Max Nathan, o presente máximo de Deus para a mamãe e para o papai. Como prova da fidelidade de Deus, meus pais eles puderam vir e compartilhar essa alegria. No dia 3 de abril de 2012, a 1h36 da tarde, nasceu o nosso Max, com 3 quilos, 220 gramas e 51 centímetros. Te esperou tanto tempo, gatão. Ei, gatão. Ouvir aquele chorinho pela primeira vez foi algo muito emocionante. Não tinha como a gente aguentar, segurar as lágrimas. Quando eu ouvi o cheirinho do Max pela primeira vez, eu olhei para o Marlon e ele já estava com os olhos cheios de lágrimas. A alegria do Senhor, com certeza, é o presente bônus que veio no Max pra gente. Qualquer um que conhece o nosso gatinho sabe que ele é o neném mais feliz do mundo. Um aninho. Filho. Um aninho. Eu, Grace, Marlon e o Max, nós tentamos agradecer primeiramente a Deus. Muito obrigado a todas as pessoas que têm estado com a gente aqui na Austrália. E queremos muito agradecer em especial a tia Edna e o Dr. Ulisses por terem vindo, por virem e passar esse momento tão importante com a gente. Muito obrigado por representar a nossa família esse dia. Esse dia tão importante que na nossa cabeça talvez a gente teria que passar sozinhos, mas a gente teve o prazer, o presente de receber vocês aqui. Muito obrigado por terem vindo. Amamos muito vocês e vamos aproveitar a festa! Acordar!